E uma coisa interessante que eu acho que vale também trazer aqui é que o cofundador do Waze é advisor de vocês, né? Conta pra gente como é que foi esse processo. Cara, essa história é muito engraçada, porque eu não conhecia ele não era meu, pessoalmente, né? Obviamente que eu sei quem é, mas ele não era meu amigo, não era amigo da minha família, nada, assim. E eu tinha acabado de sair do Linker, foi em maio do ano passado, e eu brinco que a tensão pós-exit. Tava mó tristonha em casa, ainda não tinha batido o martelo que eu ia empreender de novo. Tava tentando entender meu momento, assim, foi meio depressivo, porque num dia você tá ali recebendo um monte de e-mail, um monte de mensagem, a vida, né, do empreendedor e tal. No outro, silêncio. Você não é mais procurada e tal. E assim, é seu filho, né? Então, é uma sensação esquisita. Eu tava lá tristonha em casa, aí uma amiga minha, super amiga minha, que eu amo, Miriam, amo você, pega e me manda uma mensagem, falando assim, Ingrid, o que você vai fazer hoje à noite? Aí eu, né, com aquele mau humor de pós-exit, falando, então, nada, eu tô aqui em casa, tal. Por quê? Assim, então, o fundador do Waze vai vir jantar aqui em casa. Aí eu lembrei de você. Você não quer vir aqui? Olha só. Que maneiro, hein? Amiga, mesmo se eu tivesse alguma coisa para fazer, eu ia desmarcar, né? Mas é claro que eu vou. E nessa, você não tinha nada de ideia na cabeça em relação a fazer a pilotinho? Não, foi em maio do ano passado, e foi logo que eu tinha saído mesmo do Linker. Então eu ainda tava... Aí fui nesse jantar. O jantar era assim, sei lá, 5 pessoas, não era uma festa, jantar. Bem fechadinho. Né? Era ela, o marido, um casal de amigos, eu e mais uma pessoa, assim. Era bem petit mesmo. E ele chegou, daquele jeitinho, tiozinho, né? Ele é um tiozinho, assim, israelense, super tímido, não altera a voz, né? Meio até, assim... simples. Foi muito engraçado que eu falei, pô, se eu encontrasse com ele na fila do supermercado, eu ia achar que era um aposentado, porque ele vem todo simples, então uma camiseta, assim. O cara tem 2 unicórnios. Sim. E, tipo, super simples. E aí ele chegou e tal, e eu não conseguia abrir a boca. É difícil pra eu não abrir a boca. Intimidada ali com a presença. Porque, putz, assim, ele contou com o mesmo entusiasmo, acho que pela zilhésima vez, a história do Waze. Que demais. Aí ele tem outro unicórnio, que é a Move It. Sim. 2 unicórnios. É inacreditável, assim. Né? Falando com muita simplicidade, de maneira super clara, foi muito legal, assim. E eu fiquei super encantada. Ele me deu um livro em português, que é o livro dele. Sim, já tinha sido que publicado. É muito legal. Sim. Já. E me deu cartão, assim, pra mim e para as outras pessoas. Só que o cartão dele só tinha um e-mail. Sim. Beleza. Cara, eu não tinha nada, não tinha ideia. Eu não tinha batido o martelo que eu ia empreender de novo. Tava naquele momento meio estranho. Beleza, morreu o assunto. Em julho, agosto, mais ou menos, foi quando eu me conectei com o Melfi, fui falar com a Ellen, que estava na Stone, fui falar com a Gabriela, que foi sócia do escritório que atendeu o Linker durante 5 anos. E aí, pô, vamos fundar? Vamos fundar. Não tinha PPT ainda, tava, né, construindo tudo isso. Lembrei que eu tinha o cartão dele. Olha. E aí eu falei, pô, vou mandar um e-mail. Aí eu mandei um e-mail assim pra ele. Eu não tinha mais falado com ele, tá? Desde maio, já era agosto. Eu mandei um e-mail assim pra ele. Que tal... O título do e-mail. Que tal um novo unicórnio, dessa vez no Brasil? Aí contei que eu estava fazendo uma coisa com o Open Finance, que estava vendo o comecinho, que eu queria conversar com ele e tal. Ele respondeu. Olha só. Ele respondeu assim, oi, Ingrid, tudo bem? Eu tô aqui no Brasil de novo. Olha aí, que coisa, que providencial. Vamos tomar um café da manhã? Aí eu falei, vamos, né? Claro. Era, acho que uma segunda, uma terça, e o café da manhã estava marcado para sexta. E eu toda empolgada pro time e tal, não sei o quê. Fui lá. Meu, assim, sabe... Você vai... Eu tímida, ele tímido, porque, né? É o fundador do Waze, meu. Aí tá. Aí contei pra ele e tal, e ele meio desconfiado. Não é desconfiado, assim, ele meio assim, mas por que você quer que eu esteja próximo e tal? Eu nem sei de fintech, nunca fundei fintech, nem entendo de Open dados, eu acho que ele entende alguma coisa, hein? Aí eu falei assim, Uri, fica tranquilo que eu não quero o seu dinheiro. De fintech e de Open Finance, quem sabe sou eu. Sim.
isso eu não preciso. Mas você sabe como a jornada empreendedora é solitária. Uhum. E você já passou por isso de maneira muito bem sucedida 2 vezes. Fora, né, vários outros projetos que ele está envolvido e que ainda não viraram unicórnio. Eu só quero ter alguém com a sua experiência, a sua visão, para ligar quando eu tiver, desculpa meu francês, no meio da merda, entendeu? Sim. Tipo, pô, o que eu faço? Porque quando você tá ali no meio do furacão, você não consegue enxergar as coisas com simplicidade. Aí ele ficou meio assim e tal. Ele falou, vamos ver. Sabe quando você... Eu olhei e falei, cara, eu não consegui criar um rapport. Sim. Aí, putz, eu falei, beleza. Falei, tentei. O não... É igual no JP lá. Exato, a gente já tem. Pelo menos eu tentei. Tomei um café da manhã com o fundador do Waze, isso já é história para contar. E aí eu saí toda tristonha do café da manhã, falando assim pro time, mas eu lembro que eu mandei mensagem. Falei, pessoal, ó, fui e tal, convidei, mas nem se empolguem. Nem se empolguem, porque eu acho que não vai rolar, tal, não sei o que, beleza. Umas 4, 5 horas depois, na sexta-feira mesmo, era uma sexta, já tinha desistido da ideia, né? Assim, tentei, não deu, tudo bem. Ele me manda uma mensagem falando assim, Ingrid, eu adoraria fazer parte disso. Olha só, montanha-russa, né, de emoção aí. Me manda seu WhatsApp, aí nisso eu mandei o WhatsApp, ele me mandou o WhatsApp e foi assim que tudo aconteceu. Que demais. E nessa relação, ele chegou a dar inputs ali muito. Em relação ao que vocês estão hoje? Sim. Que bacana. Aí teve um outro momento que a gente... Aí, obviamente, assim, eu não tenho uma agenda com ele mensal. Eu converso com ele em alguns momentos que eu quero a visão dele e tal. E aí, a última vez que a gente conversou, ele estava no Brasil de novo. Pô, então tem uma agenda ativa aqui. O ano passado, esse ano não muito. Porque sim. ele foi convidado para ser speaker num evento. Sim, aí sim. ele veio e tal. E ele me chamou para almoçar, a gente foi, eu contei para ele como é que tava. E aí ele falou, e esses anjos que você tem aqui no deck? Uhum. Já aportaram? Aí eu falei, não, porque a minha ideia era, montar primeiro, tal, depois chamar o dinheiro dos anjos junto com o dos fundos, né? Aí eu falei, não, eu vou colocar todo mundo junto pra dentro, pra ter um trabalho só, tal. Ele, não. Bota todo o dinheiro disponível agora pra dentro, antecipa a entrada, não é uma rodada anjo. Sim. Antecipa essa entrada. Aí eu falei, mas valuation? Tá ali, não, faz um safe. Faz um safe... valuation cap, bota todo esse dinheiro para dentro. Com esse dinheiro, você já traz um time, já constrói MVP, já traz cliente. E aí, cara, quando você abrir a rodada de fato, você já tem coisa para mostrar, você já está em outro patamar e isso vai te ajudar muito. Cara, foi o que eu fiz. Aí eu já comecei... Assim, foi imediatamente depois disso. Demais, aí eu abri a entidade lá fora, aí fiz a estruturação toda, Sim. né? A entidade lá fora, coloquei todos os anjos para dentro, Bruno Baldutini, meu ex-sócio Davi, e mais um monte de gente bem legal. E aí a gente construiu o time, foi assim que a gente pagou o primeiro salário. Que animal. Acelerou, ele deu uma dica para acelerar esse movimento, né? Exatamente. E foi muito importante, porque foi aí que a gente conseguiu também refinar a tese. Isso é legal. Porque, tava aquela tese, como eu falei, super aberta. Aonde na esteira, e eu ouvi isso do Edson Rigonati, da Astela, ele, Ingrid, você precisa ver que pedaço da esteira você vai atuar. Porque estava muito aberto. Então, assim, áreas comerciais. Para quem eu ia fazer essa venda internamente no B2B? Aonde na esteira você vai entrar? E por causa da dica do Uri, que a gente trouxe, as pessoas que a gente trouxe, o primeiro cliente, foi que a gente conseguiu refinar. Você botou o carro para andar, em vez de ficar só pensando em cenários e possibilidades, né? Então, achei que foi bem sagaz. Mas eu legal. não, né? Uri! Mas de ter seguido a instrução. Tem gente que ouve e de ter chamado ele para ser nosso bem antes disso.